Muito obrigada por todos que toparam participar dessa iniciativa. É um projeto que reúne profissionais extremamente qualificados e que aceitaram voluntariamente participar do Compartilhando Amor. O que é o Compartilhando Amor, rapidamente? É uma rede de informação, por mais que se tenha hoje 24 horas, tanto na internet quanto na televisão, em todas as emissoras, muitas entrevistas, muitas informações importantes, relevantes para a gente, mesmo assim sobram dúvidas porque tudo é muito novo. A gente agora se colocou numa situação de isolamento social onde a gente nunca tinha imaginado que estaria e de várias formas nós estamos aprendendo juntos a criar alternativas, uma vida com um pouco mais de qualidade, de esperança, e nesse formato, acredito que a gente vai conseguir construir uma história nova, uma história pautada em informação coerente, qualificada e também de muito amor e felicidade, porque vocês, profissionais que toparam participar com a gente para esclarecer as dúvidas das pessoas que, como nós, também estão em casa, é um momento de acolhimento também. O que eu gostaria de primeiro apresentar a vocês que estão aqui conosco, quem são os profissionais que aceitaram participar conosco, a doutora Thalita, que é médica, dermatologista, extremamente renomada. Muito obrigada pela participação. O doutor Vinícius Carlesso, que é um grande cardiologista, que é um médico que sempre acrescenta muito com as informações e que também aceitou. Muito obrigada, doutor Vinícius. O doutor Rogério, que é um grande dentista, uma pessoa extremamente qualificada para nos ajudar nesse momento também de tantas dúvidas. Muito obrigada. E a doutora Priscila, que daqui a pouquinho vai estar aqui, que é advogada da área de família e que, por incrível que pareça, essa semana, além do assunto saúde, um outro assunto que explodiu de perguntas foram questões sobre a área de família. Então, as pessoas com a iminência de problemas graves de saúde ou até de morte, é como se todo mundo quisesse agora resolver tudo que não fez antes. Então, acertar papelada de casamento, de guarda compartilhada, de divórcio, para deixar tudo resolvido, se for morrer, aquilo ali foi resolvido. É uma situação muito nova e muito de muita ansiedade da população, mas é o real. Tem até algumas porcentagens que já indicaram uma crescente sobre essas questões. Então, eu vou começar com a doutora Thalita, eu vou fazer 2 perguntas para cada um de vocês, depois a gente abre para as perguntas que estão aqui. Nós recebemos vários e-mails antes de abrir o Compartilhando Amor, depois da abertura ainda mais, e realmente as pessoas têm muita dúvida. Então, primeiro para a doutora Thalita, um assunto que foi muito falado nos últimos dias é a questão da hidroxicloroquina, o nome difícil ainda de falar para ajudar. Mas a dúvida, doutora, e a pergunta que enviaram para você, que inclusive eu vou preservar o nome das pessoas que enviaram o e-mail, porque a gente vai ter o vídeo gravado para que essas respostas também cheguem a essas pessoas, mas o que essa pessoa especificamente quer saber é se essa é uma medicação que pode ser considerada realmente a cura. O que é possível falar sobre essa medicação, doutora? Tá certo. Então, a hidroxicloroquina é uma medicação antiga, medicação usada desde a década de 50 para tratar a malária, né? E até hoje, nós dermatologistas, os reumatos, utilizamos muito essa medicação para tratar algumas doenças que são consideradas autoimunes, né, que tem alguma ação na imunidade. Por exemplo, o lúpus, todo mundo já deve ter ouvido falar, artrite reumatoide e até alguns tipos de calvície. A hidroxicloroquina no coronavírus, no Covid-19, como é algo super recente, então tem pouquíssimos estudos. E mais no sentido de que melhora aquele paciente que já está no estado moderado a grave.
Então, não é indicado pacientes que estão com sintomas gripais apenas fazer uso, comprarem, que aconteceu muito. Quando começaram a falar da hidroxicloroquina, ela acabou na farmácia, para você ter uma ideia, Lenisa, porque muitos pacientes, muitas pessoas, hidroxicloroquina protege do coronavírus, começaram a comprar essa medicação na farmácia e recebi ligações de pacientes que têm lúpus, que fazem uso da medicação, que precisam da medicação para sua doença crônica e está em falta. Então, não é assim, não está indicado para sintomas gripais, para o coronavírus em casos específicos, está em estudo ainda. Então, não tem como a gente chegar e afirmar que é a cura. Por exemplo, o estudo que foi feito na Itália foi com 20 pacientes, estão sendo feitos outros estudos também nos Estados Unidos, tem alguns protocolos que estão sendo utilizados em São Paulo também, mas para pacientes graves, pacientes que estão na UTI. Não é para jamais paciente que está em casa com sintomas gripais se dirigir à farmácia, até porque agora, por conta de toda essa procura da hidroxicloroquina, ela é de receita controlada. E outra coisa também que é importante informar, para usar a hidroxicloroquina, a gente precisa até da liberação do oftalmo, porque ela pode causar também intoxicação na retina, então pode ter sintomas oculares, gastrointestinais, então não é uma medicação para se tomar assim, muito menos sem prescrição médica. Tá bom? Importante agora ficar atento a informações. E agora, aproveitando, compartilhando amor para ter essa super informação que você acabou de me dar. Eu tenho mais uma pergunta, então, para a senhora. Vou fazer duas para cada um de vocês nesse primeiro momento. E aí, a pergunta que chegou por e-mail. Doutora, as pessoas que têm alergia na pele, elas estão mais suscetíveis ao coronavírus? Existe alguma ligação entre a alergia e o coronavírus ou não? Não. Alergia na pele é um termo um pouquinho genérico, né? Existem várias doenças da pele, e a pele é um pouco mais sensível, a gente perde um pouco dessa barreira de proteção, mas no coronavírus, não, porque a forma de transmissão dele é diferente. Então, teriam outras doenças que sim, talvez quem tem essas alergias na pele, dermatite atópica, por exemplo, atopia, poderia aumentar, mas não é o caso do coronavírus. Ótimo, muito obrigada. Então, agora eu vou falar com o doutor Rogério, também com duas perguntas nessa primeira etapa. Doutor, as pessoas estão desesperadas porque estavam em tratamento... Agora é só responder quando a Lenisa perguntar. Oi, doutora. Oi, doutora Priscila. Agora a gente te ouve e te enxerga. A gente começou com as perguntas, a doutora Priscila chegou, ainda compartilhando amor. Agora, só um minutinho, doutora. Eu vou fazer duas perguntas aqui para o doutor Rogério. Na sequência, eu vou falar com a senhora, tá? Dá para você me ver, Lenisa? Estou te vendo bem. Estou te vendo e estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Doutor Rogério, as várias perguntas que chegaram para o senhor, entre elas, essa sobre o tratamento dentário interrompido, as pessoas estão preocupadas em relação ao êxito do tratamento. Gente que já estava há um tempo nesse tratamento, interrompeu de uma hora para outra e não sabe o que vai ser daqui para frente. Existe alguma sugestão, algo que possa ser feito em relação a essa preocupação, a esse medo? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar participando, obrigado, adorei o projeto e espero que esse seja o primeiro de muitos. Com relação a essa preocupação, ela procede até um certo ponto, mas a gente tem que entender que, na maioria, os tratamentos odontológicos eles não são tratamentos emergenciais, né? Não são tratamentos que colocam em risco a vida do paciente. Então, normalmente, eles são tratamentos que têm possibilidade de serem interrompidos. E alguns tratamentos que não forem interrompidos, não tiverem a sequência correta agora, eles com certeza terão uma boa chance de ser retomados com um mínimo de atraso, com mínimo de sequelas ou com mínimo de necessidade de refazer alguma coisa. Acho que nesse momento o mais importante é a preservação da saúde e a gente tem que ter bastante ciência que a odontologia, pelo ambiente que se vive na odontologia, ele é um dos ambientes de maior risco, não comparado com o hospital, mas assim, de um consultório, né, do risco de você ter uma contaminação com coronavírus. Então, em função do aerosol causado pela alta rotação, pelos equipamentos rotatórios como
o jato de bicarbonato, o ultrassom, eles geram aerosol. Isso se espalha no ambiente de uma forma que fica no ar, que fica nos equipamentos, e é muito difícil ter o controle biológico dessas áreas. Então, realmente, o melhor nesse momento é deixa que o tratamento que já teve início fique parado, e a não ser no caso de que haja dor, que haja uma necessidade realmente de bem-estar pessoal num serviço de urgência. Agora, tem uma senhora, o doutor Rogério, de 58 anos, ela disse que a gengiva dela está sangrando, que ela ouviu dizer que isso pode ser imunidade baixa, e ela quer saber se tem alguma relação com o medo que ela está de pegar o coronavírus. O fato da gengiva estar sangrando, se é que realmente pode significar essa imunidade baixa, se representa algum perigo para ela. E que recentemente ela fez uma cirurgia na boca interna, pelo que ela fala, dentro da bochecha. Bom, vamos lá. Gengiva sangrando, assim como a Thalita falou que a alergia é um termo muito genérico, gengiva sangrando também é um sintoma muito genérico. E eu digo assim, pela minha experiência clínica, as manifestações bucais de doenças autoimunes que possam ser um sinal de problema, elas são raríssimas, assim, a gente não pega tanto no dia a dia. A imensa maioria dos sangramentos gengivais são em decorrência de inflamação, principalmente ocasionada por acúmulo de placa bacteriana, acúmulo de cálculo gengival, situações de trauma, né? Lesões químicas, físicas. Então, são situações onde a gengiva se traumatiza ou inflama, mas associar logo de cara uma baixa de imunidade apenas pelo sintoma do sangramento é uma forma muito difícil de a gente fechar esse tipo de diagnóstico. Eu, no primeiro momento, redobraria a higienização, avaliaria uma condição de melhora em 1-2 dias e não me preocuparia assim dessa forma com relação à imunidade apenas por esse sintoma. Como a ansiedade das pessoas é muito grande nesse momento, parece que um milhão de informação vai nas pessoas. Para a gente conseguir agora fazer uma rodada, ao invés da gente ir com o Dr. Vinícius agora para continuar na área da saúde, como é um bate-papo interativo, vamos então falar com a doutora Priscila agora. Eu estava contando, doutora, que além do assunto de saúde, um dos mais ranqueados essa semana foram as questões da área de família. É como se as pessoas próximas aí ao medo, à iminência da morte de alguma forma, essa sensação causou uma correria para soluções que, de repente, há um tempo a pessoa já queria fazer, já queria deixar pronto no papel e não conseguiu. Uma das perguntas, como eu disse anteriormente, a gente vai preservar o nome das pessoas por questões éticas de todos nós, mas uma das perguntas que chegou para a senhora no nosso e-mail diz respeito a plano de saúde, ou seja, a pessoa que não era casada no papel, o companheiro ou o marido ou a esposa, que dependeria de casar no papel para ter direito ao plano de saúde do companheiro. E essa pessoa não conseguiu fazer isso a tempo e agora ela quer saber e pergunta para a senhora, é preciso realmente dar um jeito de casar no papel agora para ter acesso ao plano de saúde? O que é possível fazer nesse caso? Boa noite, Lenisa, boa noite a todos. É um prazer conversar com vocês e tentar passar um pouquinho do conhecimento numa fase tão difícil que todos nós estamos passando juntos. Veja, o plano de saúde, para colocar a companheira ou a esposa como dependente, obrigatoriamente tem que ter uma documentação. Ele não pode simplesmente telefonar e dizer, olha, agora você coloca fulano e beltrano. Então, uma das soluções mais emergenciais, porque para efetuar um casamento tem proclamas, tem tudo, não daria tempo hábil. Mas basta fazer um contrato de união estável. E a maioria dos planos, inclusive, aceita se for particular com firma reconhecida. E os cartórios têm um período por dia que estão abertos para reconhecer firma. Então, basta fazer um contrato de união estável. Se puder fazer no cartório, melhor ainda. Mas se não puder fazer, que faça particular com firma reconhecida, que os planos de saúde têm aceitado. E é possível fazer agora mesmo, em tempo de isolamento social. É lamentável que a pessoa vai ter que assinar o documento, as duas partes, o contrato de união estável. Não é um documento difícil, qualquer advogado de família
orienta facilmente como fazer, e vai ter que dar uma ida ao cartório para reconhecer firma. Tá. Agora, mas é uma coisa muito rápida, porque estão sendo pedidos para que fique em casa, então essa é a situação. Doutora, uma outra questão que chegaram várias perguntas sobre o mesmo tema em relação ao guarda compartilhado. Com o isolamento social, ou o pai ou a mãe, quem já estava com criança, ou com o filho. Nesse momento, o que é possível dizer que, nesse caso, é possível resolver? Se está com a mãe, fica com a mãe, o pai pode falar por conferência de vídeo com o filho, tem que haver aí uma questão de uma comunhão de bens aí entre os pais para que haja uma solução sem que o filho sinta, claro, de uma forma drástica esse psicológico do tudo, que seria uma solução? Veja, Denise, o que está acontecendo, eu recebo, acho que de hora em hora, um telefonema dos meus clientes justamente perguntando sobre essa questão, uma questão muito delicada. Todo direito de visita, o que vale é sempre o supremo interesse da criança. Então, veja bem, nós estamos vivendo uma época em que temos problemas de saúde gravíssimos. Todo mundo está vendo isso direto na televisão, não há dúvida. Agora, suponha que o pai ou a mãe e o pai tenha o direito de visitas, não é? O pai tem que buscar a criança. Evidentemente que retirar uma criança de casa agora, numa fase como essa, levar para outra casa, não é nem prudente para a criança e também não é prudente para as pessoas das casas, porque nós sabemos que as crianças são vetores do coronavírus. Então, normalmente, o que se pede, o que eu tenho aconselhado, é que conversem, suspendam eventualmente as visitas, fazendo compensações futuras. Nada impede de vamos ficar 15 dias sem fazer visita, 20 dias sem visita, e deixamos as visitas para depois que essa fase crítica. Entretanto, Lenisa, você sabe que nem sempre as pessoas têm bom senso. Muitas vezes, bom senso não vigora. Então, já houve, apesar do curto tempo que nós estamos nessa situação complicada, já teve caso em que a pessoa chegou da Itália e no dia seguinte queria pegar a criança, que é uma criança portadora de asma. Óbvio que a mãe não ia permitir, entrou na justiça, e a justiça disse, não vai pegar, a criança vai ficar. Já que é portadora de asma, passa a ter um pouco de risco, essa criança vai ficar em casa por 15 dias, 20 dias, sei quanto tempo o médico determinar. E a visita foi suspensa. Então, cada caso, aqui não tem uma regra, nós estamos vivendo uma situação de exceção. Então, não temos como ter uma regra. O meu conselho é sempre, preservem as crianças, preservem as pessoas que rodeiam, os idosos, as pessoas que rodeiam, e façam acordo. A justiça vai olhar com muito bons olhos as pessoas que fizerem acordo, que fizerem compensação de visita no futuro. Essa é a minha sugestão. Muito obrigada, doutora Priscila. E agora, bom, acho que seja a área jurídica ou a área da saúde, um pouco mais de paciência e de prudência para todo mundo não faz mal a ninguém. Agora eu vou falar então com o doutor Vinícius, que é cardiologista. Doutor, chegaram inúmeras perguntas também para o senhor. Uma delas, é claro que a gente também vai precisar o nome, mas a pessoa fala um assunto pontual. Diz a pessoa que tem febre controlada por remédio há 3 dias, tem 40 anos, sente dores de cabeça, mas tem problemas respiratórios. Precisa ir ao hospital? Bom, pessoal, antes, boa noite a todos. Agradeço muito o convite da Lenise, que está sempre à frente de vários projetos aí em jornalismo, né? A gente é um admirador extremo do trabalho dela, né? Então, sempre que ela chama a gente está sempre junto.
E antes de começar a falar, acho que eu queria só passar uma mensagem de tranquilidade e de paz para as pessoas, que eu estou vendo que o pessoal me liga bastante, né? Que o pessoal do hospital, do trabalho, estão bastante preocupados com a situação. É realmente uma situação incomum na nossa história moderna, né? Do último século para cá, desde a gripe espanhola, a gente não tem uma epidemia, uma pandemia do jeito que está acontecendo. Mas eu queria tranquilizar a todos que cada um tenha a responsabilidade de fazer a sua parte e que vai passar. Né? A gente sabe que todo problema, toda crise que a gente vive tem uma data para acabar. E quanto mais a gente fizer a nossa parte, mais a gente se dedicar às orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos competentes, ela passa mais rápido. Então, apesar do pânico, do pessoal estar preocupado, tenha positividade, tenha fé que isso vai passar. Então, fiquem tranquilos, façam a sua parte, tenha consciência social. Acredite muito no pessoal que está trabalhando em intensivo, que é o Ministério da Saúde e os órgãos, que vai dar certo e vamos conseguir passar por cima dessa crise. Tá? E aí, voltando à pergunta, então, dela falando da febre, desse paciente que é de 40 e 39 anos, né? Nesse caso, as orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos competentes, é que caso você tenha uma febre que persiste por mais de 48 horas, idealmente, se você tem sintomas que são suspeitos de ter o coronavírus ou algum tipo de quadro gripal, né, uma síndrome gripal, idealmente você tem que procurar um pronto-socorro. Por quê? Ela deve estar tomando remédio há 48 horas, 72 horas para esse quadro gripal, e não é comum que isso ocorra, né, em quadros de síndromes gripais por vírus. Geralmente a febre fica 24, 48 horas e cessa espontaneamente, sem necessidade de ter que tomar algum antitérmico, do tipo de pirona, paracetamol. Então, se a febre dela está persistindo e está necessitando tomar remédios para ter que baixar essa febre, o ideal é que ela passe por uma avaliação médica, né? Porque a gente sabe que as infecções virais, elas vêm, na maioria dos casos, autolimitadas, né? Elas têm um período para começar, meio e fim, né? O corpo resolve o problema do vírus, por isso que a gente não tem que tomar antibiótico, não tem que tomar outros remédios, é só tomar remédio para febre, hidratar bastante, que o corpo resolve. Mas tem algumas situações que, além do vírus, a pessoa pode ter uma outra complicação, pode estar começando uma pneumonia, pode estar começando outro tipo de infecção. Então, se a febre dela está persistente, e ela tem alguns problemas respiratórios, então eu sugeriria para ela que fosse passar por uma avaliação médica, para ver se não tem uma associação com outra doença. A gente sabe que até 20% dos casos de Covid-19, falando especificamente desse vírus, podem ter infecções bacterianas associadas. Pode estar uma pneumonia associada, começando, ou outro tipo de infecção. Então, era bom ela passar para uma avaliação médica. Ela tem indicação de passar para uma avaliação médica. Então, a orientação seria essa, de procurar um pronto-socorro para poder fazer alguns exames de sangue, uma avaliação médica clínica, para poder excluir alguma coisa mais séria, né? Essa outra ligação que essa mesma pessoa falou em relação à dor dos olhos, do fundo dos olhos, e no corpo, tem também alguma ligação com algum sintoma relacionado ao Covid? Eu estou com um problema de áudio aqui, vocês estão também? Parece que tem um chiado agora grande. Se as outras pessoas que não estão falando, um pouquinho. Ligar o microfone, o seu consigo ouvir bem. Aí, acho que melhorou. Tá bom para todo mundo o áudio? Melhorou? Aí, então é estabilizado agora. Melhorou. Não, voltou, peraí. Alguns que não estiverem agora falando, que estiverem utilizar o microfone, eu vou acabar a pergunta e vou desligar o meu microfone também para ver se ajuda. O que me chamou a atenção, doutor Vinícius, além da febre dessa pessoa ter relatado, a questão da dor no fundo dos olhos. Claro que eu também não sei o que é essa dor, mas tem alguma ligação com dor nos olhos, dor de cabeça ou no corpo relacionado ao possível Covid-19? Hoje, é uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, se tem algum sintoma específico do vírus Covid-19, né, desse vírus da pandemia, e a resposta é que não tem. Não tem como a gente diferenciar o vírus hoje, coronavírus, por exemplo, um vírus influenza, que é o vírus da gripe comum, ou o rinovírus, que é o vírus que causa resfriado. O quadro clínico é muito semelhante, é muito difícil a gente conseguir separar isso. Então, todas as infecções virais, gripais de uma forma geral, as síndromes gripais, que são os vírus que causam, podem dar esse tipo de manifestação, que é dor no corpo, dor em qualquer situação, em qualquer parte do corpo. É dor no corpo, dor em articulações, dor de cabeça, tá? Isso é uma forma que o corpo
ele está inflamado, né? Então ele acaba doendo tudo quando você tem a infecção viral. E geralmente na fase de replicação do vírus, quando o vírus está em atividade, ele se multiplicando no corpo, você tem esses sintomas. Ele às vezes ele fica em tecidos musculares, por isso que causa muita dor. Um dos mais clássicos que causa bastante dor muscular é o vírus das arboviroses, né? Que é o vírus da dengue e o vírus do chikungunya. Esses são mais típicos de causar mais dor muscular, né? Que causam bastante dor muscular. Quem teve dengue e chikungunya, com certeza não esquece, né? E a dengue geralmente causa dor atrás do olho, tem essa é uma questão mais típica de quadros até da dengue e da chikungunya, mais do que os vírus respiratórios, que são os vírus do coronavírus, do da gripe. Então, essa manifestação que ela tem não é típica de ser do vírus corona, pode ser um quadro gripal ou um quadro viral inespecífico. Então, a orientação é a mesma em todos os quadros virais. É hidratar bastante, tomar medicações para dor se necessário, principalmente antitérmicos, né, evitar anti-inflamatórios e esperar passar, né, que o corpo resolve sozinho. Se não melhorar nessas orientações de 48, 72 horas, aí procurar um pronto atendimento para avaliação. Perfeito. E a próxima pergunta, doutor, para o senhor é o seguinte: uma senhora também, essa de 58 anos, ela pergunta: quais medicamentos são indicados para quem está com sintomas, mas não tem certeza se é coronavírus? E ela tentou ir ao hospital, mas estava muito cheia, ela foi melhor voltar com medo de pegar o coronavírus. Tem, óbvio, sem falar o nome, a marca do remédio, né? Mas tem algum conforto que é possível falar de algum remédio que a pessoa pode tomar em casa? Sim, não, os mesmos remédios para uma gripe comum. E eu até oriento, só iniciando um pouquinho, que ela falou que foi ao pronto-socorro. No caso dela, não era bom ela ir no pronto-socorro, e eu vou utilizar ela como exemplo, não é para chamar puxão de orelha, nada disso, é só para orientação mesmo. Porque assim, como ela tinha um quadro teoricamente leve, que 80% dos casos dão, é só uma gripe, um sintoma de gripe comum, era bom ela ficar em casa mesmo, para evitar ir em pronto-socorro. Porque se ela não tem o vírus, ela não pega no pronto-socorro. Agora, caso ela tenha, ela vai passar para alguém que está lá. Então, se ela tem sintomas leves, fique em casa. E aí, quais são as orientações de medicação de tomar em casa, que não tem problema algum, qualquer farmácia vende sem receita, tá? Nesse período de crise, a gente está fazendo essa orientação por telemedicina, orientando as medicações sem receita, né? Não tem problema, que são as medicações que a gente usa para qualquer tipo de infecção viral de uma forma comum, de forma geral. Que geralmente são os antitérmicos, né, e bastante hidratação. Os antitérmicos mais utilizados que a gente tem é a dipirona, né, que vende qualquer farmácia, até na hora de pagar ali tem bastante, na hora de comprar, e o paracetamol. Então, esses medicamentos estão liberados, né, para uso em síndromes gripais ou virais, qualquer uma delas que a gente tem, exceto da dengue, né? A dengue a gente tenta evitar um pouco a dipirona, mas nos outros casos, dipirona e paracetamol. Então, ela pode tomar um comprimido, né, de dipirona ou paracetamol de 500, né, ou de 1 grama de dipirona ou 750 de paracetamol a cada 6 horas, né? Isso vai cortar a febre dela e vai tirar os sintomas de dor. E além de tudo, que é o mais importante também, além desses remédios que trazem sintomas, é hidratar bastante, porque qualquer quadro viral, ele desidrata muito o nosso corpo. Esses sintomas que a gente tem de dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, fadiga, cansaço, né, não tem vontade de sair da cama, isso parte muito do estado inflamatório que o corpo está tentando combater o vírus. E aí a gente usa muito líquido, muita água do corpo para combater. Então, tomando esse remédio, tomando bastante líquido, né, se você não tem nenhuma contraindicação para tomar bastante líquido, é o tratamento. Então, dipirona, paracetamol e líquidos à vontade, tá? Sempre tomar bastante líquido. Esse é o tratamento por qualquer quadro gripal. Se não melhorar com isso e persistir por 48, 72 horas, aí procura um pronto-socorro para ver se tem alguma coisa a mais. Perfeito. Bom, eu recebi inúmeros e-mails, como eu disse para vocês, são muitas mensagens mesmo, mas agora eu quero aproveitar a presença das outras pessoas aqui, e nesse momento nós temos, então, para quem chegou depois, a doutora Thalita, que é médica, o doutor Vinícius, que é médico, o doutor Rogério, que é dentista, e a doutora Priscila, que é advogada da área de família. Por gentileza, se alguém puder levantar a mão para fazer a pergunta, eu agradeço. O doutor Luiz, que estava desde o comecinho aqui com a gente, que tem 72 anos, ele está aí ainda? Oi, seu Luiz, o senhor está aí? Ele tinha uma pergunta.
Agora o chiado aqui agora ficou pior para mim e para vocês. Como é que tá? Tá bom ou tá ruim? Vocês estão com chiado? Um pouco? Então, que é o meu. Para mim tá bom. Tá? Tá ok. Tá. O senhor Luiz estava aí? Tá aí agora um senhor que chama seu Luiz, de 72 anos, que ele tinha uma pergunta para fazer? Tem o Luiz Carlos na lista, mas tá com o microfone guardado dele. Ele tá com o microfone guardado. Vou tentar resolver aqui. Passa para outra pergunta. Ok. Alguém que está agora na sala quer levantar a mão e fazer uma pergunta ou posso tocar para as perguntas que chegaram por e-mail? Oi, Lê. Érica, posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Para quem é? Por favor. Eu queria fazer para o Dr. Vinícius, cardiologista. Pois não. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Eu queria saber se há algum tipo de medicação, tem se falado muito na diabetes, na hipertensão, no problema cardiológico. Eu queria saber se algum medicamento que essas pessoas tomam, eu tenho um pai diabético, pode, de repente, camuflar algum sintoma. Se há alguma medicação que possa ter camuflar os sintomas do Covid. Não é uma boa pergunta, porque saíram alguns estudos falando de algumas medicações até mais para hipertensão do que para diabetes, né? Mas que podem camuflar os sintomas, não tem nenhuma medicação que possa, às vezes, fazer com que a pessoa sinta menos sintomas e na hora que vai ver está mais grave, né? Eu acho que esse é o seu questionamento. Mas não tem. A orientação é sempre manter as medicações, não para por nenhum motivo as medicações contínuas, seja para diabetes, seja para hipertensão. O que se questionou recentemente era algumas medicações para hipertensão, né? Das classes farmacologênico da ECA ou bloqueador da receptor de angiotensina, né? Esses nomes complicados, porque viu que o vírus tinha uma possível relação com esses receptores. As medicações que geralmente hipertensos usam, que estavam se questionando o uso, era losartana, enalapril, captopril, valsartana, umesartana, tudo que tem esses nomes anas e prios, né, são dessas classes. Saiu até muito burburinho aí em algumas reportagens, questionando o uso disso. Inclusive, até o ibuprofeno tem relação com esses receptores, mas a orientação é não parar a medicação para hipertensão e para diabetes de forma alguma, nem essas medicações que estão suspeitas. Foram hipóteses que se levantaram, mas não é evidência científica, né? Então, vai se ter ainda mais estudos para ver se tem alguma relação. A única orientação que se tem, não relacionada à hipertensão e nem ao diabetes, é sobre o ibuprofeno, né? Esse sim a gente pode evitar, porque não é uma medicação essencial do dia a dia para a maioria das pessoas. Então, se puder evitar o uso de ibuprofeno, aí sim, é uma boa orientação, né? Tentar utilizar outras medicações para dor, como dipirona, paracetamol e outros anti-inflamatórios. E evitar o ibuprofeno em si nessa fase inicial, mas medicações para pressão e para diabetes não para de forma alguma, a não ser que o seu médico oriente parar. Ok. Alguém mais na sala tem pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta para cada um desses vários e-mails que a gente tem aqui, tá? Doutora Thalita, por gentileza, as pessoas que têm barba, os homens, no caso, existe uma relação com o coronavírus? Qual é essa relação? A limpeza da pele também pode ser uma proteção contra o Covid-19? Denisa, sim, com certeza. Porque assim como foi orientado, né, a transmissão do vírus é por contato direto. Então, e a gente tem essa mania de estar passando a mão no rosto, os homens também que têm barba passando a mão na barba, mulher a mão no cabelo. Então, assim como a orientação de usar o cabelo preso, né, se tiver que sair de casa, tiver que ir ao supermercado, à farmácia, os homens têm uma orientação sim, se puder, né, fazer a barba seria a melhor opção. Porque assim como o cabelo e a barba, micro-organismos diversos, como o coronavírus, podem se depositar ali e ser, sim, um meio de cultura e um meio de transmissão. Opa! Então, essa limpeza, esse cuidado, higienização, a higiene é importante. Com certeza, da barba, né? E se puder até fazer a barba, seria até melhor. Perfeito. Nesse momento. Perfeito, obrigada. Doutor Rogério, muitas perguntas. Essa é um pouco assustadora, mas enfim, como são várias falando a mesma coisa,
Tem gente perguntando se é bom desinfetar a garganta para evitar que o vírus desça para o pulmão. Perguntam, inclusive, se fazer gargarejo com aqueles produtos, né, para a gente não falar o nome, para não fazer propaganda, mas de bochecho, ou usar bicarbonato, ou vinagre, enxaguante bucal. Esses gargarejos têm algum sentido, não sei de onde tiraram isso, mas, enfim, não custa perguntar para quem entende realmente como o senhor. Bom, vamos entender. Acho que o primeiro ponto que eles estão pensando é talvez seja de uma maneira preventiva. Mas a gente considera que a partir do momento que você já teve contato com o vírus, a descontaminação, mesmo que muito sutil, com o uso de enxaguatórios ou peróxidos, até o peróxido de hidrogênio na água oxigenada, elas já basicamente não vão ser mais efetivas. Você só descontaminar a boca, o vírus ele é um vírus respiratório, ele já vai ter colonizado, ele já vai ter provavelmente se disseminado pelo organismo do paciente. O que tem uma recomendação é que os pacientes que vão ser atendidos nos consultórios odontológicos, eles têm uma recomendação do nosso conselho que eles façam uso de um peróxido de hidrogênio a 1%, pelo menos 1 minuto de bochecho, para reduzir uma possível espalhamento, né, uma disseminação daquele vírus devido a um spray que saia da cavidade bucal do paciente. Mas se o paciente está já contaminado, se ele já é um paciente positivado, obviamente essa redução é só para tentar conter um pouco a possibilidade de contaminação, mas não vai ser realmente uma coisa que vai proteger o paciente em si, tá? E no geral, os enxaguatórios bucais, eles são muito à base de clorexidina. E o que eu tenho visto que nos estudos o que mais se mostra efetivo com relação ao vírus é clorexidina a uma porcentagem muito maior do que encontrada nos enxaguatórios. Essa clorexidina nessa porcentagem que são efetivas, elas não estão nos enxaguatórios bucais. E o que tem realmente mostrado efetivo é realmente água oxigenada a 1%, que é uma forma de fazer bochecho, mas eu não acho que há uma necessidade da gente entrar nesse mérito para pacientes que tomam cuidados de higienização geral, principalmente o contato das mãos. Acho que é muito mais importante você evitar o contato da tua mão com a boca do que exatamente ficar se preocupando com manter uma redução bacteriana do coronavírus, possivelmente se ele entrou na tua boca. Eu acho que esse bloqueio já não vai mais ocorrer, né? Uma vez já dentro da boca, a possibilidade dele já ter descontaminado é muito grande, tá? Agora, a recomendação seria mais mesmo cuidado com a mão. Né? Igual a pele, como a doutora Thalita falou, é importante, então, de certa forma, essa higienização da boca, essa limpeza, essa asepsia, o que já deveria ser o normal, é importante também, então, de alguma forma, manter essa limpeza, é isso? A gente tem que ter... saudável. Exatamente. Uma situação que que tem que ter atenção é que a gente está vendo um momento em que o acesso aos profissionais de saúde eles estão bem limitados a situações de urgência e emergência. Então, assim, você redobrar os cuidados de higiene bucal, os cuidados de saúde básicos, pelo menos para evitar certos problemas que poderiam gerar uma necessidade de atendimento, é fundamental, né? A gente, então, tem que redobrar os cuidados com relação à higienização, escovar os dentes, passar fio dental e exatamente para evitar, de repente, uma demanda de um atendimento no momento que a gente não está vivendo uma boa fase para que ocorra um contato entre, principalmente, o profissional da odontologia com o seu paciente. Nós estamos no momento hoje... O nosso conselho mesmo já baixou uma portaria que está sendo somente recomendados atendimentos de urgência, e mesmo assim com muita restrição, né? Exatamente pelo risco de contaminação que tem tanto do profissional para o paciente, quanto do paciente para o profissional ou para o ambiente, e a gente criar aí uma disseminação maior ainda da doença. Perfeito. Doutora Priscila, chegou uma pergunta aqui, apesar dela ser bastante pontual de uma pessoa, que, mais uma vez... reforço, a gente não vai passar o nome da pessoa por questões éticas, mas ela é uma senhora de 72 anos. A senhora me ouve bem, doutora Priscila? Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem, Elisa. Senhora de 72 anos, ela disse que não tem filhos e nem marido. Tem 2 irmãos e 5 sobrinhas. Ela gostaria de deixar um apartamento para uma das sobrinhas, caso algo ruim aconteça com ela na questão do coronavírus. Ela tem condição de fazer isso agora? É possível resolver isso de uma forma online ainda? Olha, Lenisa, alguns cartórios estão trabalhando por curtos períodos, eles estão com um horário reduzido. Então, o ideal seria ela tentar entrar em contato com algum tabelião e ver se ela consegue rapidamente fazer um testamento
porque essa seria a única forma dela garantir, porque ela poderia fazer duas coisas, ou já passar o apartamento para essa pessoa, mas também teria que fazer uma escritura de um tabelião, ou se ela não quiser passar em vida, ela tem que fazer um testamento. Eu insisto que tem alguns tabeliões que estão trabalhando em horário reduzido e ela conseguiria fazer um testamento, já que ela não tem nem filhos, nem marido, nem pais, ela pode dar para quem ela quer, em particular para essa sobrinha. E mais uma vez, uma amostra aí de que essa ansiedade das pessoas de uma forma generalizada, mas que pode causar aí situações muito difíceis, né? Você vê, ela não tem o coronavírus, ela não sabe se vai pegar o coronavírus, mas está extremamente preocupada. Paciência. Na verdade, qualquer pessoa que tenha um patrimônio, independente da situação atual que nós estamos vivendo, deveria fazer um testamento, porque imagine que nós administramos nosso patrimônio a vida inteira e quando nós morremos, nós não tomamos uma atitude. O problema é que não há uma cultura brasileira muito comum das pessoas fazerem testamento, o que é uma bobagem, quer dizer, todo mundo que tem um patrimônio deveria fazer. Essa situação excepcional do coronavírus nos pegou todos praticamente de surpresa, nos colocou numa situação que passamos a pensar um pouco mais próximos da morte e automaticamente do testamento. Mas eu recomendo que, não em crise agora, não estou sugerindo ninguém que vá correndo a um tabelião, muito pelo contrário, a recomendação é fique em casa. Mas, se Deus quiser, essa situação caótica vai passar, aí sim todos façam um testamento. Doutora, muito obrigada. Agora o senhor Luiz está na sala, que eu estou vendo o senhor Luiz ali. Logo no comecinho ele me disse que tinha uma pergunta para o doutor Vinícius, que é o cardiologista. O senhor está ouvindo aí, senhor Luiz? Estou ouvindo perfeitamente. Se quiser fazer a pergunta direto para o doutor Vinícius, ele também está escutando o senhor. Está ouvindo aí, doutor Vinícius? Estou ouvindo. Pode falar, doutor Vinícius, é o seguinte, doutor Vinícius, eu tenho algumas doenças pré-existentes. Eu tenho pressão alta, eu tenho DPOC e eu tive um AVC aí há 5 anos atrás. O que o senhor recomenda para o DPOC, por exemplo? Tem algum remédio que eu tenho que fazer, algum fortalecimento para realmente criar uma barreira? Então, doutor Luiz, boa noite, prazer estar conversando com o senhor. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação ainda que possa prevenir, né, em casos de doenças crônicas, como no caso do senhor. A gente tem algumas medicações que estão sendo estudadas, né, mas ainda não tem nenhuma evidência científica de utilizar na rotina. Existe a própria hidroxicloroquina, que estão avaliando, alguns antirretrovirais que já são até usados em outras doenças, como o lopinavir, ritonavir, né, e outros antirretrovirais, que até me falou o nome agora, mas infelizmente a gente não tem nenhuma medicação que a gente consiga prevenir. A única prevenção que a gente tem hoje, o tratamento, no caso do senhor, que é considerado uma população de risco por causa de mais de 60 anos, tem hipertensão e tem problema de DPOC, para quem está acompanhando a nossa discussão, a DPOC é quem tem problema pulmonar secundário, geralmente o mais comum hoje é o tabagismo, ou a pessoa nasceu com algum problema de pulmão, e aí o pulmão tem um problema crônico, né? Então, no caso do senhor, a orientação e o único tratamento que se tem, na verdade, não é tratamento, é prevenção, é o isolamento social, né? É o senhor evitar contato com outras pessoas para que você não tenha contato com o vírus, né? Não tem medicação para a gente prevenir, infelizmente. A prevenção hoje é ficar em casa, em quarentena, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Mas medicação específica, infelizmente, a gente ainda está correndo atrás. A gente tem uma esperança que até o fim do ano consiga a vacina, né? Essa sim seria o tratamento mais eficaz para o coronavírus. Mas ainda está em fase 1 de estudo, está em fase de desenvolvimento, então a gente não pode contar com ela agora. Mas a gente pode contar com a nossa participação nisso, que é o isolamento social até que o governo e os órgãos competentes falam para a gente poder já sair dessa quarentena. Mas, por enquanto, o isolamento social é o único
método que a gente tem de prevenção. O senhor, seu Luiz, e todos nós temos que nos reinventar todo dia de alguma forma. Esse bate-papo aqui é uma das formas da gente se reinventar e, graças a Deus, com pessoas extremamente profissionais para nos darem aí, além de conforto, informação de qualidade. Vai ficar tudo bem e a gente vai compartilhar amor sempre. Seu Luiz, obrigada pela sua participação, adorei. Agora o Samuel tem uma pergunta para a doutora Thalita. Pode perguntar, Samuel, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte: a gente está vendo que tem muitas pessoas ainda que estão saindo de casa, principalmente os motoristas de aplicativos, e dentro disso eles não têm muita oportunidade de estar lavando as mãos, então eles acabam, vamos dizer que substituindo isso pelo álcool em gel. O álcool em gel em excesso de estar passando na mão, tem algum prejuízo, tem alguma coisa que pode acontecer? Certo, correto. Ótima pergunta. O uso do álcool em gel, na verdade, geralmente ele já vem associado, alguns que tem no mercado, com o hidratante. Por quê? O álcool 70 e aquele álcool também líquido que a gente usa nas nossas casas também para desinfetar, ele resseca bastante a pele. Então a pele, com uso crônico, acaba tirando essa primeira camada de proteção da pele. Tanto é que pacientes que têm a pele muito sensível, que têm dermatite atópica ou outros quadros de pele mais sensível, a gente orienta, sim, passar o álcool gel várias vezes ao dia, toda vez que tiver contato, né, com algum objeto que possa estar contaminado, álcool em gel e em seguida o uso também do hidratante. Mas nessa situação a gente não pode deixar de usar, né, o álcool em gel também, mas após usar o hidratante para também manter essa pele com uma boa proteção. Doutora Thalita, até aproveitando exatamente esse ponto, muita gente fala assim, o que eu faço primeiro? Passo o álcool em gel, depois eu limpo o celular, depois eu limpo o móvel. O que eu faço primeiro? Onde é que vai ficar aí uma barreira possível de proteção? Existe uma sequência para essa asepsia, para essa limpeza nossa e do móvel e da casa? Uma ordem para que isso seja um pouco mais proteção realmente? O ideal, você chegou em casa, então você primeiro já lave suas mãos e passe álcool em gel na sua mão. Depois você vai, né, utilizar limpando o celular, relógios, objetos, a maçaneta da porta. Depois de limpar tudo, de novo, as suas mãos. Então vai ficar limpando a mão o tempo inteiro mesmo. É meio que isso. Esse é o melhor formato. Tá bom, obrigada. Exato. Imagina. Mais alguém que está agora na sala tem alguma pergunta? Senão eu vou fazer mais uma pergunta para cada um. Paula Rodrigues tem. Ela fez uma pergunta aqui no nosso chat. Boa noite. Gostaria de saber se a pessoa que já contraiu o Covid-19 e se curou tem a possibilidade de contrair de novo. Quem responde? Vinícius? Bom, é uma ótima pergunta, inclusive uma pergunta até para a ciência essa daí, porque o que acontece? Esse vírus, a gente tem um comportamento, é o que estamos pesquisando. É um vírus que a gente não está aprendendo com ele, é um vírus novo. A forma dele se transmitir, de infectividade, é tudo novo. Então, por isso que ele está sendo tão, de certa forma, catastrófico, porque a gente está aprendendo com ele. Né? Cada dia que se sai estudos, principalmente dos países mais acometidos, da China, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, a gente aprende um pouquinho mais desse vírus. É diferente do vírus da gripe, vírus da dengue e outros vírus que a gente já tem bastante contato, conhece de cima e embaixo como vai ser, como previne, etc. No caso do coronavírus, a gente não sabia, não tinha nem relato que a gente pudesse se recontaminar e reinfectar, né? Mas já tem relatos de casos, principalmente na China. Pacientes que tiveram uma infecção e depois apresentaram sintomas novamente algumas semanas depois, 2 semanas depois, e fizeram um teste rápido e comprovou que ele tinha o vírus de novo, né? Então, realmente, a chance de se reinfectar é possível. Agora, certeza que se pode se reinfectar? A gente não sabe, está aprendendo também. Mas tem relatos de casos já na China e alguns na Itália que teve reinfecção, principalmente na China. Agora, se vem
ele está vindo mais forte ou mais brando do que a primeira infecção, a gente também não sabe. Por exemplo, no caso da dengue, a gente sabe que a segunda infecção de dengue, geralmente, é um pouquinho mais forte do que a primeira. O seu corpo aprendeu a lutar mais forte, então ele já vem com força para brigar na segunda vez. A gente não sabe se no caso do coronavírus é assim, se na segunda infecção ele vem mais brando ou mais forte. A gente está aprendendo com o vírus. Mas que é possível, já tem relatos de casos de se reinfectar, é possível sim. Ótimo, muito obrigada. Aliás, a Paula agradeceu aqui no nosso chat. Doutora Priscila, então, a última pergunta dessa nossa primeira rodada aí de um bate-papo muito esclarecedor. A pessoa pergunta o seguinte: ela estava com um processo de divórcio já há um tempo se arrastando, e quando os dois resolveram por uma assinatura desse divórcio, houve toda essa situação do isolamento social. É possível resolver enquanto está nessa parte de fórum remoto, mesmo da senhora dos advogados trabalhando online, ou não é possível de resolver nesse período agora? Veja, Luísa, o nosso escritório está trabalhando online, a maioria dos escritórios estão online, e o nosso Tribunal de Justiça, ele é todo virtual, os processos são virtuais. Então, nós conseguimos peticionar eletronicamente, conseguimos distribuir ações de divórcio sem problema nenhum. Evidentemente que pode demorar um pouco mais, porque a documentação toda tem que vir por e-mail. É diferente do que quando eu estou no escritório, que eu pego os papéis na mão e eu digitalizo para mandar. Mas como hoje em dia os meios eletrônicos são muito eficazes, depois que começou essa situação, eu já distribuí 3 ações de divórcio. Não há nenhum motivo para interromper. Pode, como eu disse, demorar um pouquinho mais, mas o processo perante o tribunal está fluindo muito bem. Então, a pessoa pode sim ingressar no divórcio. Ok, muito obrigada, doutora Priscila. Então, agora, doutora Thalita, a última pergunta nessa rodada de hoje. A pessoa pergunta o seguinte: ela estava no meio de vários tipos de tratamento de pele estético. Parar nesse momento, interromper, tem algum prejuízo? Espero que para a saúde, mas depois ela tem que voltar de onde estava no tratamento, vai parar o que foi já colocado de substância no rosto dessa pessoa? Tem aí uma pausa, um tempo disso? E quanto tempo pode ser? E se tem risco de mais possível contágio do coronavírus por ela ter feito esses procedimentos no rosto? Ok, ótima pergunta. É a minha vivência, né? O consultório está fechado por orientação também do Conselho Federal de Medicina. Então, tenho várias pacientes que tinham seu retoque do botox, do preenchimento, a outra sessão do laser, né? Ou que estão fazendo uso da isotretinoína do Rocutan para acne. Então, infelizmente, em primeiro lugar é a saúde, né? Como um todo. Claro que a estética faz parte do nosso bem-estar, mas assim, ela não vai perder de forma nenhuma aqueles benefícios que ela teve, né, do preenchimento, do botox. Não tem problema a gente passar aí mais 15 dias, mais um mês, infelizmente a gente não sabe até quando, né, esse retorno dela. E não, de maneira nenhuma, por ter feito algum procedimento estético, ela não está mais suscetível ao vírus, de maneira alguma. Perfeito, muito obrigada. Doutor Rogério, chegou uma pergunta agora de um senhor, de um homem, que diz que está com muita dor de dente, está com a bochecha inchada. Existe algum caso, e esse, se for um deles, que existe dentista de plantão, ele não sabe o que fazer com tanta dor? Olha, que assim, são somente as exceções de atendimento são relacionadas realmente aos casos de dor. Pode ser que o caso dele seja uma necessidade de pegar um plantonista. Mas hoje, realmente, a odontologia ela acabou se fechando muito ao atendimento pelo risco altíssimo. Saiu uma pesquisa de exposição bacteriológica. A odontologia, infelizmente, ela tem um risco de contaminação maior até do que a área médica e a área de enfermagem em hospital.
Então, se você pega um paciente que ele é positivo, o teu risco de contaminação e até uma contaminação cruzada de futuros pacientes no consultório é maior do que no hospital, porque a gente tem muito menos controle biológico lá dentro. A equipe profissional, ela não necessariamente está tão protegida quanto num hospital, que as pessoas estão mais preparadas com equipamentos completos, máscaras, protetores faciais. A gente não tem todo esse equipamento no nosso consultório. Então, assim, a orientação é evitar ao máximo. Por isso, está difícil de ter profissionais hoje atendendo. Eu realmente estava indicando para um local e esse local realmente fechou. Hoje eu também teria que pesquisar novos profissionais que estão ainda fazendo atendimento emergencial, mas a orientação que a gente dá é, na medida do possível, se conseguir segurar a ida a uma clínica, a um consultório com medicação, é o ideal, entendeu? Então novamente, a utilização de analgésico, paracetamol, né, de 750 miligramas, de 6 em 6 horas como opção de analgesia, até realmente um teleatendimento, um contato com o seu profissional que acompanha, de repente para fazer uma orientação um pouco maior. A gente até está dando a opção de retiradas de receita para pacientes que a gente acompanha e vir retirar em pontos estratégicos. Então, você precisa tomar um antibiótico, vai tomar, passa em tal lugar e retira a receita, mas sem o contato entre as pessoas. Então, são situações que estão sendo feitas para evitar o máximo. É lógico que não dá para mensurar até que ponto esse paciente em si vai poder segurar a dor, mas se ele não tiver como conseguir, eu aconselho que ele procure, através das pesquisas em mídias sociais, no Google, né, clínicas 24 horas, que normalmente são clínicas grandes, e tentar contato telefônico para ver qual que ainda está mantendo o atendimento. Perfeito. Doutor Vinícius, a última pergunta também dessa nossa rodada de hoje, a pessoa quer saber o seguinte: ela tem uma pessoa da família que está internada num hospital aqui em São Paulo com o coronavírus, já com o exame do positivo, toma uma medicação, que eu não vou falar o nome da medicação, porque eu não sei se é nome do remédio ou do composto, mas enfim, tem algum prejuízo cardiológico pós essa medicação que hoje vem sendo dada nos hospitais para a pessoa em tratamento do Covid-19? Bom, eu não sei se essa medicação que ela está falando seja a hidroxicloroquina, né? Eu não sei se... É um antibiótico. Ela está tomando um antibiótico? É. Assim, o que a gente sabe é que provavelmente se ela está internada, ela teve algum critério de gravidade, né? Provavelmente às vezes estava com falta de ar, estava com saturando um pouco menos, estava muito baixo, às vezes tinha uma infecção junto, né? Tinha uma co-infecção, provavelmente às vezes por bactéria. Caso ela tenha essa infecção por bactéria ou por pneumonia associada a esse tipo de vírus, aí não é antibiótico. Geralmente os antibióticos eles não causam nenhum prejuízo para quem tem problema do coração ou problema de pulmão, né? Essa interação medicamentosa com os remédios de uso crônico que a pessoa pode fazer, né? Agora, com relação, se for, eu não sei se essa era a pergunta exata, mas com relação se for a hidroxicloroquina, tem alguns poucos hospitais que estão testando, fazendo protocolos de pesquisa. A hidroxicloroquina sim pode alterar um pouco essa interação com medicamentos de uso crônico de quem tem problemas de coração, porque ela pode dar um pouquinho de arritmia, né, a hidroxicloroquina. Então, essa medicação tem que ser tomada com cuidado em quem tem problema de coração, tá? Então, se for tomar, tem que ser prescrita por um médico que saiba disso e com orientação médica. Sai a medicação por aí tomando, né? Eu passei o nome da medicação para você no seu WhatsApp, mas qualquer coisa depois a gente tenta responder pontualmente para essa pessoa, se for possível. Achei aqui. Não, eu vou falar o nome dela porque não é marca, não. É azitromicina, é um antibiótico, né? Azitromicina é um antibiótico que a gente usa muito em tratamento de infecção pulmonar. Né? A gente geralmente, para se internado, até associa com outro antibiótico, geralmente o cefepime e outro tipo de antibiótico, mas não tem interação com remédios do coração ou problemas que vão gerar problemas cardiológicos, né? A azitromicina pode dar um pouquinho de arritmia, mas pacientes que já têm um coração muito já debilitado e que já tem uma arritmia grave. Pacientes que só têm coração, tipo hipertensão ou já um infarto prévio, alguma coisa do tipo, não tem problema tomar. Na verdade, tem que tomar porque é um antibiótico de primeira escolha em pacientes que estão internados aí por pneumonia. Então, não tem problema não, pode tomar sim.
Perfeito. Gente, eu quero agradecer imensamente a divulgação. A gente fez correndo de ontem para hoje, vocês foram incríveis. O número de perguntas é muito maior. A parte técnica, por mais que a gente esteja tentando muito deixar isso perfeito para que a nossa clareza de informação seja o melhor possível, a gente ainda tem muito ajuste técnico, como todos estamos aprendendo uma nova forma até de nos comunicar. Então, peço desculpa por chiado, por questões que a gente ainda está se adaptando para melhorar esse nosso diálogo da parte técnica propriamente dita, mas eu tenho certeza que com o coração de vocês, com a nossa vontade de colocar informação para quem precisa, tudo isso vai ser ainda um multiplicador do Compartilhando Amor, que é só o nosso desejo. Muito obrigada para todos que participaram. A gente vai fazer uma edição agora para ver se mesmo com esses probleminhas de áudio, se a gente consegue uma edição para colocar no ar. E aí, se vocês toparem, mas a gente fala depois, se vocês ainda quiserem, a gente mantém uma nova data, faz uma divulgação maior de todas essas pessoas que mandaram os e-mails também poderem participar com a gente desse bate-papo, mas eu sou apenas gratidão. Foi extremamente esclarecedor. Muito obrigada a todo mundo que participou. E quem sabe a gente tenha conseguido aqui, consiga daqui para frente muito mais, levar o que as pessoas precisam nesse momento, que é, além de informação, algo que leve também um pouco de carinho, um pouco de aconchego, porque todos nós estamos em casa criando novas formas de aprender a lidar com a vida a partir daqui. Muito obrigada a todos vocês, e em especial aos nossos queridos entrevistados que foram tão esclarecedores. Obrigada mesmo. Um grande abraço e saúde para todos. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Muita saúde, obrigada. Um abraço para todos. Obrigada a toda a equipe. Beijo. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Saúde. É isso que temos que pedir. Amém. Muita saúde para todos. Muito obrigada. Saúde.